ao canal Mundo 360. Eu estou aqui para mais um episódio da nossa série O Admirável Mundo Novo da Propriedade Intelectual e da Tecnologia da Informação. E como referi no nosso último episódio, acabamos com aquela temporada histórica na qual eu contei a origem da proteção dos direitos intangíveis, dos direitos imateriais, desde o direito romano, mas atingindo aí o seu ápice com a Revolução Francesa e tudo o que aconteceu da Revolução Francesa em diante. Bom, sob a perspectiva agora prática, nós vamos iniciar uma nova temporada. É muito importante concluir a temporada 1 da parte histórica, a construção de um sistema internacional de proteção dos direitos intangíveis, diferentemente de outros campos dos direitos individuais, sob a perspectiva da pessoa moral, da pessoa física, mas também sob a perspectiva das empresas. Não há outro campo dos direitos mais internacionalizado do que a propriedade intelectual. Os bens intangíveis, eles, portanto, desde o final da Revolução Francesa, né, com aquelas duas grandes convenções internacionais, a Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial e a Convenção da União de Berna para a proteção da propriedade literária, artística e científica, nós começamos então em 1883 e depois com a fusão dessas duas uniões de Paris e Berna numa única união, né, chamado BIRP, né, os bureaux, né, as secretarias internacionais reunidas para a proteção da propriedade intelectual, uma única entidade internacional para cuidar dos direitos autorais e conexos e também da propriedade industrial. E depois vem o século XX, e no século XX nós vamos ter a OMP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, nos anos 70, que vai absorver as secretarias internacionais reunidas, ou seja, o BIRP, e vai passar a administrá-lo também. E aí vamos chegar nos anos 90, com a criação da Organização Mundial do Comércio, que por sua vez traz também um capítulo, o Acordo Constitutivo, um capítulo específico à proteção dos bens intangíveis sob a perspectiva do comércio. Então aí dois irmãos passaram a trabalhar entusiasticamente, a OMP, cuidando da harmonização legislativa, e TRIPS, o OMC, cuidando dos temas relacionados aos bens intangíveis e comércio internacional. E foi muito importante essa entrada de TRIPS OMC no sistema internacional de proteção, porque o turbinou, o robusteceu e, sobretudo, dotou o sistema internacional que já existia de um mecanismo de solução de controvérsias sob os auspícios da OMC, que é bastante eficiente, que é bastante eficaz. Quando um país viola os direitos de propriedade intelectual dos seus próprios indivíduos, violando regras advindas dos acordos internacionais que esse país é signatário e ratificante, e também quando viola regras, princípios e fundamentos de proteção dos direitos intangíveis dos estrangeiros e das empresas estrangeiras que se encontram no seu território. Então, todo o sistema de proteção foi dotado desse mecanismo de solução de controvérsias que deu aos direitos intangíveis uma força maior do que já esses direitos tinham sob a perspectiva apenas das convenções da União de Paris e Berna e também da OMP. Bom, feita essa parte histórica, agora nós vamos entrar na parte prática, né? Vamos começar a estudar o que se entende por bens intangíveis. Quais são, no sistema internacional de proteção da propriedade intelectual, os direitos intelectuais, né? O que se entende por propriedade intelectual? Quais são os bens que estão dentro desse grande conjunto que nós chamamos hoje de propriedade intelectual? Então eu vou recorrer ao próprio TRIPS, não é? Ou seja, um dos anexos do Acordo da Organização Mundial do Comércio, aquele que se refere especificamente à propriedade intelectual. E o Acordo TRIPS, ele vai, logo no início, nos dizer quais são os direitos imateriais, intangíveis e intelectuais que devem ser protegidos por todos os países membros da organização. E ele repete, evidentemente, TRIPS repete aquele rol de direitos
já assim consagrados desde as convenções da União de Paris e Berna e revigorados, como eu disse, com a OMP não trouxe nada de novo. Quais são, então, os direitos intangíveis? Quando a gente fala em propriedade intelectual, nós estamos nos referindo a que campos do direito? Primeiro, os direitos autorais e conexos. Sempre que há dúvida para se entender, bom, o que é direito autoral e conexo, eu gosto de usar um sinônimo, a propriedade literária, artística e científica, ou seja, os bens que decorrem da atividade literária, que decorrem da atividade científica e da atividade artística, né? Então, são os bens relacionados ao científico, ao literário e ao artístico. Também as marcas, os sinais distintivos, né? As indicações de procedência, as patentes de invenção, os desenhos industriais, as topografias de circuitos integrados e as informações confidenciais. Então, todos esses bens, né, que decorrem da atividade literária, artística e científica, as marcas, os sinais distintivos, as indicações de procedência, as patentes de invenção, os desenhos industriais e as informações confidenciais compõem o que nós entendemos como um conjunto de direitos intangíveis e materiais e protegidos dentro desse sistema de proteção que vem sendo construído desde o pós-Revolução Francesa. Bom, não estão neste rol elencados aqui em TRIPS, né, as obtenções vegetais. Obtenções vegetais também são protegidas por um sistema de proteção da propriedade intelectual. A obtenção de um vegetal, o resultado obtido, ele é um bem intangível. Ele deve ser, assim, protegido por um sistema sui generis de proteção, quer pela perspectiva das patentes, quer pela perspectiva dos direitos autorais e conexos. Por que TRIPS não entrou no tema das obtenções vegetais? Porque quando a rodada do Uruguai começou em 1986 e vai terminar em 1994, já existia uma organização internacional para cuidar das obtenções vegetais, que é a chamada UPOV, né? É a União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais. Como já existia a UPOV, TRIPS simplesmente faz uma referência. No que diz respeito às obtenções vegetais, saibam todos os países membros que essas devem ser protegidas também como bens intangíveis, bens intelectuais. Mas TRIPS não vai entrar nesse assunto, porque esse tema das obtenções vegetais, esses bens, eles já são objeto de proteção, de análise, de estudo da União das Obtenções Vegetais, ou seja, União que cuida de proteger as obtenções vegetais. Então, nada que está em TRIPS vai contrariar a UPOV, né? E todos os países membros da OMC deverão também fazer parte da UPOV, porque não podem deixar de proteger as obtenções vegetais. O Brasil é membro da UPOV, portanto, nós também temos um mecanismo específico para proteger as obtenções vegetais. Bom, da mesma sorte, ou da mesma forma, TRIPS não tratou do tema conhecimento tradicional, ou seja, aqueles conhecimentos tradicionais das comunidades ribeirinhas, das comunidades quilombolas, das comunidades caiçaras, das comunidades em geral, das comunidades específicas, das comunidades indígenas, por exemplo. E muito menos cuidou do folclore, que é o trabalho que resulta dessas comunidades. Por que TRIPS não entrou no tema conhecimento tradicional e folclore? Porque esses temas, ou seja, a proteção do conhecimento tradicional,
das comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, caiçaras e outras, assim como o folclore, já estão tratados esses direitos na Convenção da Diversidade Biológica, que fora então celebrada durante a ECO 92 e faz parte daqueles 5 documentos principais da ECO 92, que teve sede no Rio de Janeiro, Brasil. Então, um desses documentos é a Convenção da Diversidade Biológica, que determina para os países membros da Convenção como devem proteger o trabalho, né? Ou seja, o conhecimento tradicional das comunidades específicas e também o folclore, o patrimônio genético, patrimônio biológico, ou seja, é uma convenção dedicada especialmente aos países que têm diversidade biológica no seu território, não só os mega biodiversos, mas todos aqueles que têm comunidades específicas, que têm folclore, que têm índios, né, comunidades indígenas, que têm diversidade biológica, que têm patrimônio genético, patrimônio cultural. Então, essa é uma convenção muito importante para os países, não só todos aqueles que estavam aqui na ECO 92, mas especialmente aos que têm diversidade biológica no seu território. Por isso, a TRIPS, ou seja, a OMC, diz, olha, nada em TRIPS é contrário à Convenção da Diversidade Biológica. TRIPS não vai entrar no campo do conhecimento tradicional e do folclore, porque esses temas, ou seja, esses direitos, né, sobre o conhecimento tradicional e sobre o folclore e sobre as obtenções decorrentes do patrimônio genético e biológico já estão tratados na Convenção da Diversidade Biológica, que o Brasil faz parte. O Brasil é membro da CDB, ratificou a CDB e não só isso, no Brasil existe um verdadeiro marco da diversidade biológica, que é como pôr em vigor os compromissos assumidos dentro da CDB ou por conta da Convenção da Diversidade Biológica. Eu costumo comentar com meus alunos, quem de vocês aqui conhece o marco da internet? Ah, todo mundo levanta o dedo. E eu perguntei, quem conhece o marco da diversidade biológica, considerando que dentre os países mega biodiversos, o Brasil é o maior? Quanto conhecimento tradicional, quanto folclore, quanto patrimônio genético, patrimônio biológico nós temos aqui nas nossas costas, sobretudo nas nossas florestas. Aí quase ninguém conhece o marco da diversidade biológica. Portanto, TRIPS reconhece como bens intangíveis toda a parte relativa a direitos autorais e conexos, as marcas, os sinais distintivos, né? As indicações de procedência, denominações de origem, topografias de circuitos integrados, né? Os códigos fontes, que mais? As patentes de invenção, desenhos industriais, vou falar também dos modelos de utilidade e todas as informações confidenciais. E, ademais, reconhece que não vai tratar aqui, porque já é objeto de estudo em um lugar específico, em um foro específico, as obtenções vegetais, que devem também ser protegidas por um sistema especial de direitos intelectuais, de direitos intangíveis, seja pela perspectiva das patentes, seja pela perspectiva dos direitos autorais, ou ambas, um sistema híbrido. E também não vai tratar dos conhecimentos tradicionais das comunidades específicas, do folclore, não é? E do patrimônio genético e biológico das nossas florestas, porque já são objeto de proteção da CDB e, no caso específico do Brasil, ainda nós temos um marco da diversidade biológica. Então, todos esses direitos são considerados direitos imateriais, direitos intangíveis, direitos intelectuais, portanto, objeto de um sistema de proteção que nós vamos examinar qual é, e protegidos internacionalmente por regras comuns. Então, a mesma conversa que eu vou ter aqui daqui para frente nessa temporada prática sobre patentes, marcas, denominações de origem, topografias de circuitos integrados, códigos fontes, obtenções vegetais, que mais? Folclore, é a mesma conversa que eu teria em qualquer outro país do mundo, membro do sistema internacional, ou seja, membro do sistema OMC. No nosso próximo episódio, eu vou começar direto falando dos direitos autorais e conexos. Não perca. Até lá.